Voltei, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos dando continuidade então à interpretação do texto, né? Onde a gente tinha parado e vamos então agora ver a opção de letra E, ok? Let's see the option E. Underpaid, mal pagos. O que é que o texto diz? O texto diz assim: Despite higher salaries, apesar de salários mais altos. Ora, se o texto fala, né, que eles têm salários altos, então isso significa o quê? Que eu não posso dizer que eles são unpaid, né? Ou seja, são mal pagos, ok? Então, os profissionais de colar em um banco, né, white collar, eles podem achar outras coisas, né? Eles podem ter outras queixas com relação ao trabalho deles. Mas essa de ser mal pago, eles não têm, certo? Eles não acham isso da função deles, ok? Então, o gabarito dessa nossa questão, recapitulando aí para você, foi a letra D, né? Que a gente viu no vídeo passado, na aula passada, ok? Por isso que essa última opção E está errada, né? Porque eles não acham que eles têm salário, que eles são mal pagos, certo? E ficou então a questão 28 com o gabarito de letra D, que nós já analisamos na aula passada. Vamos agora passar para frente e a próxima questão que nós vamos ver e analisar vai ser a questão de número 29. Let's see the question 29. According to the author, lack of recognition. Segundo o autor, a falta de reconhecimento. Então, gente, todas as opções, né, nós vamos analisar por o seguinte parágrafo. Such long sought benefits as the 5-day, 4-hour week, the fixed vacation, and the extended length of service pay raise are no longer enough to compensate many industrial and office workers for the drabness, lack of recognition, tá aí o nosso termo-chave, lack of recognition, impersonality and apparent pointlessness of their jobs. Tais benefícios há muito procurados, como o de 5 dias, 40 horas semanais, as férias fixas e o aumento salarial pelo serviço de cumprimento padrão, já não são suficientes para compensar muitos trabalhadores industriais e de escritório, pela monotonia, falta de reconhecimento, impessoalidade e aparente inutilidade de seus empregos. Então, vamos, né, baseado nisso, nesse parágrafo aí que nós acabamos de ver, nós vamos então analisar a opção de letra A. Option A. Motivates the employee's professional growth. Motiva o crescimento profissional do empregado. Então, será que, de acordo com o autor, a falta de reconhecimento, né? Lack of recognition. Será que a falta de reconhecimento, ela motiva o crescimento profissional do empregado? Como nós acabamos de ver, né? No segmento, que foi que lá diz. Are no longer enough to compensate. Não é o bastante para compensar, certo? Bem, gente, então, aí ficou bem claro para você, né, que isso não é algo que motiva o crescimento profissional. O empregado, ele precisa de elementos positivos, ok? Para motivá-lo. Então, a falta de reconhecimento é algo que precisa ser compensado, certo? Portanto, é algo negativo. Por isso, a opção ela está incorreta, porque ela está em desacordo com o texto. Quando ela quer dizer que a falta de reconhecimento ela poderia motivar, né, o crescimento profissional do empregado. Não é isso o que o texto diz. Vamos então passar para a análise da próxima opção, né, que é a opção B, Option B. Is the only reason for professional dissatisfaction. É a única razão para a insatisfação profissional. Será, gente, que segundo o autor, a falta de reconhecimento, ela é a única razão para a insatisfação profissional? Bem, eu coloquei aí para vocês as seguintes palavras. Drabness, monotonia. Impersonality, impessoalidade.
apparent pointlessness of their jobs, aparente inutilidade de seus empregos. Bem, então essa opção ela também está errada, né? Porque nós observamos que não é apenas a falta de reconhecimento o motivo da insatisfação. Eu acabei de mostrar aí para vocês, né, os outros motivos que o texto também cita, né, que é drabness, monotonia, impersonality, impessoalidade, e a apparent pointlessness of their jobs, ou seja, a aparente inutilidade dos seus empregos. Então, quando ele diz, lá na opção B, nessa opção B, que essa é a única razão, né, para a insatisfação deles, né, a falta de reconhecimento, não é. O texto ele fala de outros motivos para os funcionários estarem satisfeitos. Motivos esses que eu acabei de citar aí para você e que você viu no texto, ok? Então, por isso, essa opção B, ela está errada. Vamos, então, agora analisar junto as opções C e a opção D. C e D. Option C and D. Enables the employee to produce even more. Permite que o empregado produza ainda mais. It surely improves the employee's performance. Com certeza melhora o desempenho do empregado. Vamos ver o que significa produce even more. Produzir ainda mais. Que é relato, né, que é correlato ou sinônimo do termo improves performance. Melhora o desempenho. Tanto faz eu dizer produzir mais, como eu dizer melhorar o desempenho, eu estou dizendo a mesma coisa. Então, você viu aí que a opção C e a opção D elas são sinônimos. E o que é que significa pointlessness of their jobs? Inutilidades de seus empregos. Vamos lá ao texto. O que é que o texto diz? Apparent pointlessness of their jobs. Aparente inutilidade de seus empregos. Bem, gente, aí ficou bem claro, né, que a produtividade do empregado, né, e o seu desempenho, eles não são bons. E muito menos serão melhores, né, se eles estiverem insatisfeitos, como nós deduzimos pela interpretação do contexto. Portanto, as opções C e D também estão incorretas, ok? Vamos agora para a próxima opção que nós temos que analisar, né, que é a opção de letra E. Option E. Is one of the reasons for professional dissatisfaction. É uma das razões para a insatisfação profissional. Então, gente, será que a falta de reconhecimento, lack of recognition, é uma das razões para a insatisfação profissional? Vamos ao texto. Such long sought benefits as the 5-day, 4-hour week, the fixed vacation, and the standard length of service pay raise are no longer enough to compensate many industrial and office workers for the drabness, lack of recognition, impersonality, and apparent pointlessness of their jobs. Traduzindo, tais benefícios há muito procurados, como o de 5 dias, 40 horas semanais, as férias fixas e o aumento salarial pelo serviço de cumprimento padrão, já não são suficientes para compensar muitos trabalhadores industriais e de escritório pela monotonia, falta de reconhecimento, impessoalidade e aparente inutilidade de seus empregos. Bem, então aí você observou, né, na redação textual que esta é a opção correta, ok? Porque nós vimos, né, que todas as outras opções elas já tinham sido descartadas, né, só por isso você já sabia que a E. Agora você observa, né, por que a ela é correta, certo? Ela usou, né, como você observou no segmento aí que eu li do texto, né, a expressão lack of recognition, né, que é falta de reconhecimento,
ela é uma delas, certo? Uma das razões para a insatisfação do trabalhador, certo? Lá na opção E disse, né, que a falta de reconhecimento, né, que é o que diz lá na questão, ela é uma das razões para a insatisfação profissional? É sim, né, tá certo. Ela é uma das razões para a insatisfação profissional. Por quê? Porque o texto não cita só ela como razão, né? O texto cita as outras razões, que é a monotonia, né, a impessoalidade, personality, a falta de utilidade, né, que eles sentem no seu emprego, né, pointlessness of their jobs. Então, quando diz que ela é uma das razões, está correto, porque existem outras razões. E é algo que precisa ser compensado. Então, por isso, o gabarito dessa nossa questão é letra E de eu vou passar, ok? E de N. Bem, vamos então agora, né, para a próxima questão. Are you ready? Estão preparados? Vamos então para a próxima, que é a de número 30. Question 30. According to the text, improvements in on-the-job safety and comfort have. Segundo o texto, as melhorias no conforto e segurança do trabalho têm. Então, dessa feita, né, nós vamos analisar a opção 30. Vamos aí concentrar nossa atenção, né, nas melhorias do conforto e segurança do trabalho, né? Vamos analisar o seguinte parágrafo. These are just a few of the innovations now being tried by business firms in Europe and the United States to combat the increased dissatisfaction of employees at every level with the quality of their working lives, despite higher salaries, more attractive fringe benefits, and improvements in on-the-job safety and comfort. Preste atenção aí, né, a este último termo. Improvements in on-the-job safety and comfort, que foi o que a gente viu no enunciado da questão. Traduzindo, estas são apenas algumas das inovações agora a serem implementadas por empresas de negócios na Europa e nos Estados Unidos, para combater a crescente satisfação dos funcionários em todos os níveis, com a qualidade de sua vida profissional, apesar de maiores salários, benefícios mais atraentes e melhorias na segurança e no conforto do trabalho. Então, baseado nesse parágrafo, nós vamos analisar as opções. Option A. Being implemented by labor officials. Sido implementadas por representantes trabalhistas. Veja só o que o texto diz. Being tried by business firms. Sendo testadas por empresas de negócios. Bem, gente, então o texto, né, ele afirma que as empresas, elas têm sido implementadas melhorias e não os funcionários, certo? Como mostra a opção, ok? Quando a opção diz que foi implementado pelos representantes trabalhistas, está errado, né? Quem implementou, né, ou quem está implementando as melhorias são as empresas. E por isso essa opção está errada. Vamos então analisar agora a letra B. Option B. Somehow reduced job satisfaction. De alguma forma reduzido a satisfação no trabalho. Vamos analisar o seguinte termo. To combat the increased dissatisfaction of employees. Combater o aumento da insatisfação dos empregados. Então, como você acabou de observar aí, né, o objetivo das empresas tentar implementar melhorias na segurança e conforto é para aumentar a satisfação no trabalho e não para reduzi-la. O que eles querem reduzir é a insatisfação, certo? E não a satisfação. Portanto, essa opção B também está descartada. A opção não nos serve, opção errada. Vamos então analisar a letra C. Option C. Not being sufficient to increase job satisfaction. Não sido insuficientes para aumentar a satisfação no trabalho. Então, será que as melhoras no conforto e segurança do trabalho não têm sido insuficientes para aumentar a satisfação no trabalho? Vamos analisar
o seguinte parágrafo. These are just a few of the innovations now being tried by business firms in Europe and the United States to combat the increasing dissatisfaction of employees at every level with the quality of their working lives, despite higher salaries, more attractive fringe benefits, and improvements in the on-the-job safety and comfort. Estas são apenas algumas das inovações agora a serem implementadas por empresas de negócios na Europa e nos Estados Unidos, para combater a crescente insatisfação dos funcionários em todos os níveis com a qualidade de sua vida profissional, apesar de maiores salários, benefícios mais atraentes e melhorias na segurança e conforto do trabalho. Então, pessoal, essa é a nossa opção correta, certo? A palavra que nos esclarece isso é a palavra despite, né? Apesar de, certo? Quando ele diz despite the improvements in the job safety, apesar das melhorias no conforto e segurança do trabalho, a insatisfação continua, ok? Portanto, essa é a nossa opção correta, porque ela concorda com o texto. Vamos agora analisar junto a D e a E. Options D and E. Resulted in higher levels of productivity, resultado em maiores níveis de produtividade. E played an essential role in the employee's motivation, desempenhado um papel fundamental na motivação do empregado. Então, será que as melhorias no conforto e segurança do trabalho têm provocado isso? Gente, ambas essas opções, né, a D e a E, elas falam de fatores positivos, certo? Que não são mencionados no texto. Por isso, elas estão incorretas. O texto afirma que as melhorias elas estão sendo implementadas com o objetivo de obter os fatores mencionados nas opções, porque os mesmos ainda não foram obtidos. Além disso, são necessárias outras implementações, né? E não apenas estas, que é conforto, segurança no trabalho, como papel fundamental. Como mostrou lá na opção E, certo? Por isso, o gabarito dessa nossa questão aí vai ser a letra C de casa, certo? C de casa, a correta. Bem, agora vamos passar para a nossa próxima etapa, né? Que é a tradução. Let's see the translation. New ways to work. 6-month-long vacations, factories and offices designed by the employees themselves. These are just a few of the innovations now being tried by business firms in Europe and the United States to combat the increasing dissatisfaction of employees at every level with the quality of their working lives, despite higher salaries, more attractive fringe benefits and improvements in on-the-job safety and comfort. Traduzindo. 6 meses de longas férias, fábricas e escritórios projetados pelos próprios empregados, estas são apenas algumas das inovações agora a serem implementadas por empresas de negócio na Europa e nos Estados Unidos, para combater a crescente insatisfação dos funcionários em todos os níveis com a qualidade de sua vida profissional, apesar de maiores salários, benefícios adicionais mais atraentes e melhorias no conforto e segurança do trabalho. Próximo parágrafo. In addition to the widely reported boredom of the assembly line, a growing number of white-collar workers see themselves as conscripted into a slave army of paper pushers. Such long-sought benefits as the 5-day, 4-hour week, the fixed vacation, and the extended length of service pay raise are no longer enough to compensate many industrial and office workers of the drabness, lack of recognition in personality, and apparent pointlessness of their jobs. Traduzindo. Além do tédio, amplamente divulgado na linha de montagem, um número crescente de trabalhadores de colarinho branco se veem como recrutados em um exército de escravos de executivos das empresas. Tais benefícios há muito procurados, como o de 5 dias, 40 horas semanais, as férias fixas e o número salarial referente à duração do tempo padrão, já não são suficientes
para compensar muitos trabalhadores industriais e de escritório, para monotonia, falta de impessoalidade, reconhecimento e inutilidade aparente de seus empregos. Bem, aí nesse parágrafo eu gostaria de chamar sua atenção para a palavra boredom, né, que geralmente é uma palavra que não é muito conhecida para quem tem um vocabulário básico, que significa tédio. Essa palavra boredom, né, ela é encontrada também naquela forma boring, né, quando você diz que alguma coisa é boring, é porque é tediosa, né, algo que é desgastante. Outro termo que eu quero aí destacar para você é assembly line, ok? Que significa linha de montagem. Termo aí assembly line, que faz parte aí do vocabulário da terminologia para quem vai fazer a FT. É quem trabalha lá naquela parte, né, no setor da empresa, que é a linha de montagem, certo? White collar workers, nós vimos lá na terminologia, né, que é as pessoas que trabalham com aquele trabalho mais burocrático de escritório, né, que não precisa estar usando uniforme, não é um trabalho braçal. Os papers pushers, nós vimos também no Booster Vocabulário, que significa aqueles que têm um trabalho monótono de escritório, né, trabalham com papelado, todo dia repetindo o mesmo trabalho. Lá no finalzinho do parágrafo, outra palavra, né, que eu quero lembrar você é o drabness, né, que significa também monotonia, certo? O lack of recognition, né, que a gente viu lá em uma questão, que significa a falta de reconhecimento, certo? Lack, essa palavra também faz parte do vocabulário básico, significa falta, escassez. Bem, pessoal, agora nós terminamos aqui a tradução, né? E como sempre nós fazemos, vamos aí passar para o vocabulário, ok? Vocabulário geral do texto. Acompanhe comigo. Let's see the vocabulary. Army, exército. Assembly line, linha de montagem. Boredom, tédio, monotonia. Conscript, recrutar, alistar. Despite, preste atenção a essa preposição, porque ela é importantíssima. Significa apesar de ou não obstante. Drabness é um sinônimo lá do boredom, né, que significa monotonia, tédio. Enable, capacitar ou permitir. Even, até mesmo. Fringe, extra, adicional. E fringe benefit significa justamente um benefício extra ou adicional, que também é conhecido como bônus ou bonificação. Growth, crescimento, desenvolvimento. Palavra sempre presente, cai aos montes aí em textos. Higher, acrescentado do sufixo er, significa mais alto. Só o high seria alto. Improvement, melhoria, aprimoramento. Sem o sufixo ment, só improve significa melhorar ou aprimorar. Job, emprego, ocupação. Lack, falta, carência. Como vimos lá na questão, né, quando ele falou de lack of recognition, falta de reconhecimento. Length pode ser comprimento ou pode ser período de tempo. On the job safety, segurança no trabalho. Overqualified significa altamente qualificado. Com esse prefixo aí, over, né? Over, ele significa algo que é exagerado, né? Algo que é mais. Paper pusher, pessoa que tem uma rotina de trabalho de escritório. Paperwork, papelada ou tarefas administrativas. Pointlessness, inutilidade. Restricted, limitado ou restrito. Rewarding significa recompensador ou gratificante. Sem o prefixo, ou melhor, sem o sufixo, só o reward significa recompensa. Solve, solucionar, resolver. Surely, certamente, seguramente. Sem o sufixo, só o sure significa certo. Underpaid, mal pago. Underpay, pagar insuficiente. White collar, que nós vimos lá na terminologia, colarinho branco, homens de negócios ou da administração.
E widely significa largamente ou amplamente. Só o wide sem o li, sem o sufixo, seria largo ou amplo. Terminamos aqui, né, pessoal, nosso vocabulário português e inglês. Vamos então agora juntos analisar o vocabulário de sinônimos, né, que é o vocabulário inglês. Let's see. Army, Military Land Force. Assembly Line, Factory System, Production Line. Então, gente, quando você encontrar essa palavra aí no texto, né, nesses termos, com esse termo Production Line, que seria bem mais fácil de você discernir, né, ou Factory System. Mas aí, se você encontrar Assembly Line, né, você já está sabendo, quando você vê as duas palavras juntas, que não vai estar se referindo a uma assembleia, ou uma junção de pessoas, ou uma reunião. Mas o termo Assembly Line, as duas palavras juntas, vai estar se referindo, né, a Production Line, ou seja, a linha de produção. Termo importantíssimo aí, né, para quem vai fazer a FT. Boredom, drabness, tedious. Despite, in spite of, ou notwithstanding. Inclusive, essa palavra notwithstanding, eu tenho aqui, eu vou passar um artigo, né, onde eu estou falando e explicando sobre essa palavra, né? O tema é notwithstanding. Você conhece essa palavra? Se não tiver visto ainda, procure lá, certo? Na parte dos artigos. Drabness, boredom, tedious. Enable, empower, make able. Even, still, yet. Fringe, additional, extra. Fringe benefit, reward. Growth, development. Higher, taller, top. Improvement, betterment ou recovery. Job, occupation ou work. Lack, shortage, scarcity. Length, linear extent, duration. On the job safety. Safety é sinônimo de security, então é a mesma coisa que eu dizer job security. Overqualified, more than qualified. Paper pusher, grave esse termo, não esqueça, toda vez que você vê no texto paper pusher, você vai saber que está significando alguém que trabalha no escritório. E você pode encontrá-lo também com esse sinônimo. Pencil pusher, não é só a palavra pencil, significa caneta, né, ou lápis. Pencil pusher ou office worker. Pointlessness, inanity, vacuity. Restricted, limited. Rewarding, satisfying. Solve, solution. Surely, certainly. Inclusive, uma questão aí para trás, né, nós vimos, né, essas duas palavras juntas em uma questão, ele perguntando se as duas seriam sinônimos. Underpay, insufficient payment. Tanto faz eu usar underpay como eu encontrar esse termo insufficient payment. White collar, businessman ou office worker. E widely, large extent. Bem, pessoal, aqui nós terminamos, né, o vocabulário de sinônimo, né, que eu coloco sempre para vocês como se fosse um dicionário inglês. E terminamos não apenas a aula, né, mas desta feita terminamos também o curso de questões comentadas ESAF, certo? Procurei ao máximo possível colocar o maior número de questões que eu pude, mas eu também não adianto ir na correria e não explicar direito, né? Então eu procurei fazer assim um jogo de cintura para explicar de uma forma que possa atingir a todos, até aqueles que têm um vocabulário bem básico ou que não sabem quase nada, para que possa se entender e absorver o conhecimento da melhor forma possível, certo? E ao mesmo tempo colocar o maior número de questões que eu pude, né? Fechamos então o nosso curso com esse texto aí para o AFT. Desejo a vocês todo o sucesso possível nos estudos, nas provas que vocês vão fazer, que vocês possam realizar o seu sonho, né? E qualquer dúvida de qualquer aula, não só do curso ESAF, mas também do curso CESP que já está no ar, pode me escrever, vocês têm o meu e-mail que está sempre no final dos meus artigos, ok? Muito obrigada pela sua atenção nesta aula e durante todo o curso.
e estou à disposição de vocês. Muito obrigado mesmo pela sua atenção. Foi muito bom. Obrigado por estar comigo no curso e na aula. E a gente se vê breve. See you soon.